horizonte. Linha imaginária que se forma apenas no olhar. Tão próxima e aparentemente tão distante a desfazer fronteiras e transcender mistérios. Janela aberta para outras formas de se ver o mundo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Visões de sonho, caminho de estrelas, histórias escritas no ar. Linhas entrelaçadas na trama de uma rede de pesca que resgata do mar o bracelete de um aviador. Nele, um nome gravado como numa lápide: Antoine de Saint-Exupéry. O acaso entregava nas mãos de um pescador do Mediterrâneo uma pista concreta da morte do piloto e autor do Pequeno Príncipe, desaparecido há mais de meio século como herói da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem túmulo, Saint-Exupéry é homenageado no coração de Paris, aqui no Panthéon, onde estão os restos mortais de outros grandes artistas franceses, como Alexandre Dumas, Victor Hugo, Voltaire e Rousseau. O nome imortalizado no Panthéon é o reconhecimento da França ao homem que lutou pela pátria e foi autor de um best-seller universal, O Pequeno Príncipe, traduzido em mais de 180 línguas. On savait que c'était un grand écrivain, on savait que Ce Petit Prince, c'était un des livres les plus vendus au monde, les plus traduits, mais on ne pouvait pas se rendre compte de l'impact de Saint-Exupéry sur le monde. O escritor, que era também piloto e pioneiro do Correio Aéreo francês, retratou a aventura de voar compartilhada com os companheiros da Aeropostale. Aventura que ultrapassou fronteiras políticas, geográficas e sociais. Eu parecerei estar morto, mas não será verdade, afirma o personagem principal do Pequeno Príncipe ao final da trajetória pelos planetas. O destino do autor seria semelhante ao do próprio personagem. Saint-Exupéry desapareceu em 31 de julho de 1944 sem deixar traços. Só a descoberta do bracelete e depois dos destroços do avião que pilotava traz alguma luz sobre o que possivelmente aconteceu naquela manhã de guerra. La gourmette, d'abord, ça a été la surprise. Longtemps, on a demandé si... On s'est posé la question de savoir si c'était pas une supercherie. Il était disparu en mer, c'était sa tombe. On ne savait pas où. En mer. Peut-être que c'était pas la mer à l'époque, on ne savait pas où c'était. C'était aussi bien sur terre que sur mer. Donc on entretenait, si vous voulez, un mystère familial. Il était parti, il était disparu, voilà. D'abord la gourmette, ensuite 2 ans après ou 3 ans après, les débris de l'avion, avec le fameux numéro qui prouve bien que ce Lightning était le Lightning de reconnaissance d'Antoine de Saint-Exupéry. Os vestígios do avião foram tirados do mar e identificados em 2003 no Mediterrâneo, perto da ilha de Riou. Não se sabe por que razão, Saint-Exupéry desviou da rota prevista até Grenoble, na fronteira com a Suíça, e foi cair nessa região próxima a Marsella. Saint-Ex avait un job à faire. Son job, c'était de faire une mission, c'était de voler en France, d'effectuer ses photos aériennes, et ensuite de rapporter ses photos. En général, ils avaient 2 objectifs. Un objectif principal, qui était, pour lui, je pense, de photographier la région de Grenoble et d'Annecy. Et puis, en général, les pilotes avaient aussi un 2e objectif, au cas où le premier ne fonctionnait pas. Or, il faut savoir que ce jour-là, la météo était bonne peut-être pour les terriens, mais pas forcément pour les aviateurs. As buscas do arqueólogo marinho Luc Van Hel acabaram por levar também ao ex-piloto alemão Horst Hipper, que diz ter abatido o avião de Saint-Exupéry. Mas essa verdade veio à tona tão despedaçada quanto o Lightning P-38 do piloto. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, on sait maintenant qu'il est tombé là, son avion. Mais il y a encore beaucoup, heureusement, il y a encore une grande partie de mystère, parce que même si le pilote allemand qui pense qu'il a ce jour-là abattu un avion du même type, ne pouvait pas savoir qui était dans l'avion. Nous n'avons pas de preuve qu'il a été abattu. Nous avons recherché
des traces d'impact sur les différents éléments qui sont déposés au musée de l'air et de l'espace. A priori, nous n'avons pas trouvé pour l'instant de traces d'impact. Je dis a priori parce que c'est effectivement certaines pièces, notamment on a un bord d'attaque du P-38, un petit morceau, mais il est très corrodé, plein de trous, donc c'est difficile de reconnaître une trace d'un trou. En revanche, sur le turbocompresseur, il y a effectivement quelques traces. Il n'y a à ce jour aucune preuve des conditions dans lesquelles Syntex a disparu. Peut-être a-t-il été abattu, peut-être son moteur a-t-il craché et s'est-il tombé naturellement en mer. Peut-être a-t-il dû combattre, notamment avec un officier allemand, en combat aérien à proximité des côtes marseillaises. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve matérielle des conditions dans lesquelles Syntex a disparu. Entre a morte misteriosa e a imortalidade como escritor, seu amigo Leon Wertz, a quem dedicou O Pequeno Príncipe, o definiu como poeta da aviação. Estamos em contato com o vento, com as estrelas, com a noite, com a areia, com o mar. Driblamos as forças naturais. Esperamos a aurora como um jardineiro espera a primavera. Esperamos a escala como a terra prometida e procuramos nossa verdade nas estrelas. Il y a d'autres pilotes que Saint-Exupéry, mais il est vrai que c'est un emblème pour nous, parce qu'il est très rare qu'on ait trouvé un pilote qui soit à la fois aviateur, cinéaste, poète, écrivain. C'est toute une philosophie qui porte avec lui. Il a rêvé en faisant de l'avion et il nous fait rêver en écrivant sur les avions, en écrivant sur le vol. Vol de nuit, Le Petit Prince a fait le tour du monde. Voilà, il ne se contentait pas de monter dans sa machine, de piloter, d'aller à un point A à un point B. Il exprimait des sentiments, il exprimait une philosophie de la vie et il se servait de l'aviation comme exemple, comme un fil conducteur sur des choses de la vie. Ça aurait pu être un bateau, ça aurait pu être un train, une voiture, n'importe quoi. C'est magnifique parce que ça s'est fait avec un avion, parce qu'on prend de la hauteur et quand on prend de la hauteur, ça permet de voir plus loin. Saint-Exupéry voyait plus loin en avion, il voyait plus loin dans la vie. Era escritor de grandes recursos, homem que escrevia de uma maneira que era uma verdadeira prosa poética, de grande lirismo, de grande poder reflexivo. Ele era o próprio aventureiro de si mesmo, quer dizer, caso raro de escritor que não ficciona a sua aventura, ele vive a sua aventura e a conta. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry nasceu em Lyon no dia 29 de junho de 1900. Era o terceiro filho de uma família aristocrática. Ficou órfão do pai, Jean de Saint-Exupéry, aos 4 anos, e foi na companhia da mãe, Marie de Font-Colombe, das duas irmãs mais velhas, do irmão caçula e da pequena Gabrielle, a única a deixar herdeiros, que Saint-Exupéry viveu dias felizes nos castelos de Saint-Maurice-de-Rémance et de La Mole. Saint-Exupéry a trop été marqué par cette maison. C'est la maison. Il la cite dans tous ses livres. Era o menino daquela casa, cheio da lembrança de seus perfumes, cheio da fragrância dos seus aposentos, cheio das vozes que a haviam animado. Ça, il écrivait ça quand il était dans le désert. Donc ça a marqué son œuvre. Et partout dans son œuvre, on trouve la référence à la maison. Desenha-me carneiro. São as palavras do Pequeno Príncipe na abertura do livro. A entrada do castelo, onde o menino Saint-Exupéry passava as férias com a família, não por acaso explica o começo da história mais conhecida do piloto-escritor. Assim como as lembranças, o sonho infantil de tocar o céu não se perdeu. Cresceu com um menino que não cabia mais no berço aristocrático. Aos 12 anos, contra a vontade da família, vai em busca das próprias asas no aeródromo de Ambérieu, a poucos quilômetros de Saint-Maurice-de-Rémance. O cenário do primeiro voo de Saint-Exupéry mudou muito pouco com o tempo. O menino que se imaginava um aviador, a ponto de, numa brincadeira, tentar alçar voo com uma bicicleta, teve aqui o que os pilotos chamam de batismo do ar.
A partir daí, o céu, na visão de Saint-Exupéry, serviria para unir povos, culturas e nações. O céu seria, na verdade, a terra dos homens. O que um dia foi só brincadeira se confirma como vocação. Saint-Exupéry consegue o brevet de piloto civil aos 21 anos, quando a própria aviação era praticamente uma aventura. À l'époque où volait Saint-Exupéry, le problème n'était pas de savoir s'il allait tomber en panne ou pas, c'est quand il allait tomber en panne. Aparelhos pouco confiáveis, inexistência de equipamentos básicos de navegação e campos de pouso muitas vezes improvisados desafiavam a perícia dos pilotos, chamados de cavaleiros do céu. Il n'en restait pas moins que les moteurs l'étaient moins et qu'ils tombaient en panne très régulièrement. Donc il fallait que le pilote, sans arrêt, fasse attention et repère les endroits où il pouvait se poser en cas de panne moteur. Et les pannes moteurs arrivaient vraiment très fréquemment. Donc il fallait que les pilotes fassent attention, surtout les vols de nuit étaient quand même dangereux. Mas o desejo de voar para Saint-Exupéry é simplesmente irresistível. Em 1926, é admitido na Sociedade Latécoère de Aviação como piloto de linha do correio aéreo entre Toulouse, no sul da França, Casablanca e Dakar, na África. Nesse trajeto até o Marrocos e o Senegal, o perigo está tanto no céu como na terra. Em caso de pane dos aviões sobre o deserto, além do pouso forçado, os pilotos corriam o risco de serem massacrados por tribos de mouros rebeldes. Saint-Exupéry é enviado a Cabo Juby, onde vive por mais de um ano, com a missão também diplomática e bem-sucedida de negociar com os mouros. Aquele rapaz alto, distraído, de olhos que pareciam perdidos no sonho, era na realidade um observador surpreendente. Em poucas semanas, decifrara a alma complexa dos mouros. Corria o boato pelo deserto de que um sábio residia em Juby e que suas sentenças lembravam as dos profetas. Velhos chefes, acompanhados de seus guerreiros, vieram lhe oferecer presentes e consultá-lo sobre questões importantes. Je pense qu'au contact de cet homme, on ne peut pas rester indifférent. Il dégage tellement de la gentillesse, de la sympathie, de l'humanisme, qu'auprès de lui, on ne reste pas indifférent. Et partout où il passe, on voit ce sentiment. Sentimento que está presente em toda a obra literária do escritor e na história da linha do correio aéreo, iniciada por Pierre-Georges Latécoère, um visionário persistente que transformou uma fábrica de vagões em Montaudran, no sul da França, na Companhia Latécoère, mais tarde conhecida como Aéropostale. Montaudran foi o começo da linha que depois se estenderia à África e à América Latina. O sonho de voar, de reduzir a distância entre os lugares, as pessoas, de estreitar as relações entre diferentes culturas, parecia completamente impossível. E para se alcançar um plano tão elevado, foi preciso colocar a emoção acima da razão. Refiz todos os cálculos que confirmam a opinião dos especialistas. Minha ideia é irrealizável. Então, só me resta uma coisa a fazer: realizá-la. Latécoère desenhou a linha não com base em riscos contabilizados, mas em traços indefiníveis, aqueles que moldam o contorno das grandes paixões. E compartilhou essa decisão com homens movidos pelo mesmo sentimento. Escolheu o ex-piloto militar Didier Dorat para chefiar e delinear o espírito de equipe da companhia, que reunia engenheiros, mecânicos e pilotos. Uma verdadeira confraria. Galeria de personagens que incluía Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Marcel Rennes, Paul Vacher, entre muitos outros. La ligne force le génie des hommes et crée l'union entre les humains. L'Aéropostale, c'est l'histoire de personnages téméraires qui véhiculent des valeurs comme le courage, comme la témérité, et qui ont su, au-delà, en fait, avec des efforts insurmontables, faire passer le courrier donc, entre Toulouse et Dakar, et ensuite entre Dakar et l'Amérique du Sud. Alors l'Aéropostale est très connue et
a longtemps été considéré comme l'origine principale d'Air France. Parce que l'Aéropostale a eu une histoire extrêmement riche et des personnages connus dans le monde entier, qu'il s'agisse de Saint-Exupéry, qu'il s'agisse de Mermoz, qu'il s'agisse de Guillaumet, de Latécoère, de Bouilloux Lafont, de toutes les personnes qui ont travaillé à l'Aéropostale. Alors, Air France, effectivement, a été constituée en 1933 par la fusion de 5 entreprises, en réalité 4, qui ont racheté la 5e. Et la 5e, c'était l'Aéropostale. Saint-Exupéry, Mermoz e Guillaumet hoje são figuras lendárias da aviação francesa, mas na época eram jovens com idades entre 25 e 27 anos, pouco conhecidos do grande público. Os pilotos costumavam deixar o hotel e vir até os cafés, onde esperavam o transporte até Montaudran, onde funcionava a Latécoère, companhia precursora da Aéropostale. Toulouse reste la capitale de l'espace, des premiers Laté, des premiers Potez jusqu'au Concorde et jusqu'aux fusées Ariane, Toulouse reste la capitale de l'espace, mais avant d'être la cité de l'espace, Toulouse a d'abord été la capitale de la ligne et ce fut une fort belle aventure qui n'a pas eu de héros, mais qui a eu des hommes courageux, entraînés et fiers du métier qu'ils exerçaient. O hotel onde ficavam os pilotos depois das longas travessias foi todo restaurado. Et dans ces temps où la plupart des hôtels sont des hôtels impersonnels, où on arrive dans l'hôtel et il n'y a rien d'intéressant de plus que dormir et partir, c'est un hôtel qui a une histoire, un hôtel qui a un esprit. Et lorsqu'on arrive dans l'hôtel de Grand Balcon, on a l'impression qu'on est dans un lieu unique, un lieu qui a connu quand même 80 ans d'histoire, qui a connu la naissance de l'aviation, de l'Aéropostale. Nous avons eu ici, dans cet hôtel, les grands pionniers de l'Aéropostale. Nous avons eu d'abord Mermoz, la venue après de Guillaumet et de Saint-Exupéry. Dora ne voulait pas que les pilotes aient des contacts avec les femmes aux escales, ni même à Toulouse-Montaudran. Sur le terrain de Toulouse, les femmes étaient interdites. Alors vous pensez bien que ces garçons qui avaient tous entre 25 et 32 ou 33 ans, il ne faut pas oublier que Saint-Ex est mort à 40 ans, ils avaient envie de séduire quelques jeunes femmes. Et comme ils n'avaient pas d'appartement puisqu'ils changeaient d'escale régulièrement, ils vivaient à l'hôtel. Oh, il y a eu beaucoup d'anecdotes. Il y a une anecdote particulière. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, et Mermoz avait l'habitude de ramener ses petites amies. Et donc, les jeunes femmes qui gardaient cet hôtel les surveillaient de près. Et Mermoz, pour ne pas se faire prendre, portait les jeunes filles dans les escaliers jusqu'aux chambres pour qu'il n'y ait pas le bruit des pas supplémentaires lors des soirées nocturnes. Saint-Exupéry a eu aussi sa part de mystère amoureuse, ici même à Toulouse, mais surtout, c'était quelqu'un qui était plus axé sur l'histoire même de l'Aéropostale. Da janela do quarto, que fica de frente para a Praça do Capitólio, Saint-Exupéry passava as noites escrevendo. A visão da praça é privilegiada. Aqui, Saint-Exupéry fez os últimos retoques no livro Correio Sul, que justamente deu mais visibilidade ao trabalho dos pilotos. Quarto de piloto. Era muitas vezes necessário te reconstruir. A companhia nos avisava na véspera à noite. Tal piloto está designado para o Senegal, para a América. Naquela mesma noite, desfaziam-se os laços, fechavam-se as caixas, desnudava-se o quarto de si mesmo, de suas fotos, livros. Era deixá-lo atrás de si, menos marcado do que por um fantasma. Em 1927, o empresário Marcel Bouilloux Lafont compra 97% das ações da Latécoère e estende a linha até a América do Sul com o nome de Compagnie Générale Aéropostale. Na costa brasileira, construiu e equipou 11 escalas com aeródromo, sistema de comunicação, hangar e casa de pilotos.
O local da escala de Florianópolis, no Campeche, sul da ilha de Santa Catarina, resistiu à passagem do tempo. Além do terreno de pouso, há o Morro do Lampião, assim chamado porque os pescadores, ao avistar os aviões franceses, subiam correndo para iluminar lampiões e nortear os pilotos. A avenida que corta o terreno é a principal do bairro e homenageia Saint-Exupéry, Avenida Pequeno Príncipe. Quem encontrou essa área no Campeche foi Paul Vacher, um dos pilotos mais experientes da companhia. Vacher encontrou muitas dificuldades na compra dessa área de 324 mil metros quadrados que um dia foi o aeródromo da escala de Florianópolis. Os terrenos pertenciam a dezenas de pescadores que constituíam diversas famílias. Mas como não eram casados legalmente, Vacher precisou realizar as uniões no papel para poder comprar as terras. O piloto trouxe um juiz do centro de Florianópolis e numa só tarde promoveu casamentos em série. Vacher e a esposa Lydie serviram de testemunhas. A partir daí, sempre que o piloto aterrissava, era recebido pelos pescadores como se fosse da família, tratado por compadre. Finalement, leur métier, c'était, à travers le ciel, d'avoir des escales. Et quand ils arrivaient à l'escale, c'était une vie intense qui était faite de relations. Et je suis persuadé que les pêcheurs à Florianópolis ont aidé, et peut-être sauvé, dépanné les pilotes et tous les équipages et tous les personnels de l'aéropostale. C'est évident, puisque à chaque escale, c'est les mêmes témoignages qui reviennent. O aeródromo não existe mais. Restaram apenas alguns registros de valor histórico. Raríssimos são os documentos que comprovam a passagem ou a estadia de pilotos em Florianópolis naquela época. Um deles é o registro de atendimento médico a um dos pilotos no Hospital de Caridade, o mais antigo na ilha de Santa Catarina. Delaunay avait 2 passagers et arrivé à hauteur de Florianópolis, enfin un petit peu avant, en longeant toujours la côte, Delaunay s'est aperçu que son moteur commençait à grésiller et qu'il fallait trouver un endroit pour se poser. Non seulement le moteur grésillait, mais surtout, et je le tiens et de Didier Dorat et de Jean-René Lefebvre, mais surtout des flammes commençaient à s'échapper. Et Delaunay a réussi ce tour de force, alors que les flammes brûlaient ses mains et qu'il tenait le volant, dirions-nous, enfin le manche à balai, avec ses mains enflammées. Delaunay a réussi à poser son avion sur une plage au nord de Florianópolis. Il a été sauvé. Ces 2 passagers ont eu le temps de sauter. Lui a eu le temps d'arrêter le moteur en feu. Puis il est sauté à son tour, il a sauté sur la plage, mais il était carrément brûlé, au plus peut-être qu'au 3e degré. Il a été conduit tout de suite par des pêcheurs, par des paysans de la région de Florianópolis à l'hôpital de Florianópolis, où il est resté de très nombreuses semaines et où on l'a soigné. Et c'est probablement parce que Delaunay a dû demeurer à l'hôpital de Florianópolis que Florianópolis est devenu une sorte de quartier général des pilotes de la ligne qui, entre 2 missions, venaient visiter leurs camarades Delaunay. Monumento de pedra na área do campo de pouso marca a passagem dos franceses por Florianópolis. Fotos registram a chegada dos primeiros voos de reconhecimento numa área conhecida como Aeródromo da Ressacada, onde hoje funciona o aeroporto internacional da cidade, a 11 quilômetros do Campeche. Uma edificação da extinta Aeropostale está aqui no Campeche, a casa onde os pilotos descansavam e faziam as refeições, conhecida como popote. Et il faut bien dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la popote de Florianópolis, eh bien, a abrité la plupart des pilotes de la ligne, mais qui n'y sont pas toujours venus, disons, en solitaire. Saint-Exupéry, qui aimait beaucoup les dames, Jean Mermoz, qui aimait encore plus les dames que pouvait les aimer Saint-Exupéry, eh bien, sont venus à Florianópolis visiter Delaunay, et peu à peu, Florianópolis est devenu une sorte d'escale de repos pour tous ces pilotes qui passaient quand même des heures et des heures dans leur machine en se demandant toujours s'ils arriveraient à l'escale.
c'était très étonnant pour moi de découvrir la popote de Florianópolis, parce que je ne savais pas qu'elle existait. Et finalement, ça fait très peu de temps qu'on a redécouvert qu'il y avait ce vestige, donc c'est incroyable, et c'est pour ça qu'il faut le préserver à tout prix. A palavra popote fazia parte do vocabulário diário dos pilotos e mecânicos franceses e significava hora da marmita. A modesta construção de 300 metros quadrados deve se tornar em breve um memorial dos pilotos e pescadores. Esse ponto histórico da aviação francesa em Florianópolis abrigará uma exposição permanente sobre a aéropostale e as tradições dos pescadores, além de uma área dedicada à comunidade e às crianças. Donc ça va être un lieu extrêmement vivant, c'est à côté d'une école, on sait l'importance que Saint-Exupéry attachait aux enfants. Donc ça va être un lieu très vivant, ça ne va pas être du tout un mausolée, mais au contraire quelque chose qui va participer à la vie contemporaine de Florianópolis. Para os ilhéus, os nomes em francês eram difíceis tanto de escrever como de pronunciar. E foi assim, nesta Ilha da Magia, como Florianópolis também é chamada, que a memória de Saint-Exupéry se perpetua de forma surpreendente e com nome próprio. O jeito mais simples que um pescador teria encontrado para chamar o amigo francês. Zé Perry. O encontro entre o pescador Deca e Saint-Exupéry na Praia do Campeche não possui registro oficial ou data correta. Faz parte de relatos orais e cabe a cada um imaginar esses momentos. Um humilde pescador brasileiro e um piloto escritor francês nos idos de 1930 tentando se comunicar. Papai dizia que ele gostava de pescar, gostava de caçar, gostava de ir na casa do avô Rafael para provar os bijus, comer os caldos de peixe lá com o papai e a família do meu pai. Então ele andava muito bem para a nossa região, um lado e outro. Inclusive o papai falava uma coisa muito legal, é que ele não perdia tempo parado, ele estava sempre anotando alguma coisa. O pescador Rafael Manuel Inácio, seu Deca, teria 20 anos quando conheceu Saint-Exupéry na Praia do Campeche. Em 2001, o filho dele, Getúlio Inácio, suboficial da aeronáutica, músico e também pescador, publicou um livro com tudo o que ouviu do pai a respeito dessa amizade. Seu Deca faleceu em 1993. Os pescadores de Florianópolis mantêm viva a tradição da pesca artesanal. É na canoa feita de um tronco só e impulsionada a remo que enfrentam o mar, o vento e a correnteza, confiando no companheiro de ofício. Cardumes cercados, braços puxando harmoniosamente a rede. Eis a trama cotidiana da Irmandade dos Pescadores. Em 2006, quando os sobrinhos de Antoine de Saint-Exupéry souberam do Zé Perry, vieram a Florianópolis conhecer essa história de perto. Eu não esperava de conhecer esse povo. Eu achava impossível. E até que esse grande dia chegou. Lá com o espaço, lá na pousada do Zé Perry, veio a primeira visitante da família, que foi a Pome, que era a sobrinha neta, a Helena da Gay. E no ano seguinte, em 2008, apareceu em novembro o François da Gay. Puta que fulano legal esse senhor. Quand on a appris cette histoire de Saint-Exupéry et du pêcheur, j'ai trouvé ça conforme un petit peu à l'esprit de Saint-Exupéry, qui partout où il était, Antoine cherchait le contact cherchait à avoir un contact avec les hommes, avec les gens du pays. Et donc j'ai trouvé ça rassurant, si vous voulez, d'un côté, c'était bien lui, et ensuite ce qui s'est passé après, au contraire, m'a beaucoup réjoui, si vous voulez.
Je savais qu'il était passé par le Brésil, puisque c'était le trajet des avions de l'aéropostale. Mais que cette histoire de camp de pêche, non, avec le pêcheur, soit toujours intacte dans les mémoires actuellement, non, ça je ne savais pas. Et c'est très émouvant qu'on parle toujours de Zépéry avec son ami le pêcheur. Saint-Exupéry foi nomeado chefe da Aeroposta Argentina em 1929 e sobrevoou muitas vezes a América do Sul, inclusive a costa brasileira. Acompanhava os acontecimentos da linha que ia vencendo desafios de um ponto a outro. Estava entre os grandes pilotos como Jean Mermoz, que fez a primeira travessia do Atlântico Sul, partindo da África e pousando em Natal em 13 de maio de 1930. Naquele momento, a Aeropostale possuía 200 aviões, 17 hidroaviões e 1.500 funcionários, entre eles 51 pilotos. Em Buenos Aires, Saint-Exupéry conhece a salvadorenha Consuelo de Suncin, com quem se casou na França em 1931. Depois disso, nunca mais retornaria ao Brasil. Oui, alors il a effectivement fait des vols quand même, il n'était pas que dans son bureau, dans l'aéroplace, en Argentine. Il a participé à des vols avec d'autres pilotes pour aller voir tout simplement comment ça se passait. Ce n'est pas quelqu'un qui était un fonctionnaire. Il fallait qu'il se rende compte par lui-même. Donc forcément, il a survolé les terres du Brésil pour aller voir d'abord la beauté du paysage, mais aussi les endroits où on pouvait se poser, où on pouvait étendre ses lignes. Florianópolis, no final dos anos 20, contava com pouco mais de 40 mil habitantes, concentrados no centro da cidade. O campo de pouso era isolado no sul da ilha, e quem viveu aquela época já não tem a memória tão intacta assim. Nome difícil. Muito difícil. Ele estava lá toda hora. O marido conhecia porque ele de noite na praia andava pescando tudo para tarrafa. Ele, mais dois irmãos que tinha, e esse Zé Perri. Eu trabalhava na 7ª seção, cuidando da correspondência que os carteiros traziam. Cada coisa que eles entregavam, eu recebia, tomava nota e guardava. Era um serviço muito simples. Eu me lembro muito bem daquele galpão, um prédio onde os aviões pousavam muito, e de vez em quando tinha festa lá. Isso eu cheguei aí em algumas festas. Era até gramofone, nós dançávamos, tinha um vestido bem largo. Quando ele rodava, como é o nome daquele outro, como é? Esqueci também, que se dançava muito comigo, como era o nome, meu Deus? Há também quem procure reconstituir o fio da memória ao recontar as lembranças de quem esteve lá. Meu pai me contou que o pai dele, portanto, meu avô, o levava junto para conhecer, para ver o avião, para conversar com os pilotos. Ele conversou com vários pilotos, não só com o Saint-Exupéry, mas ele conversou com vários pilotos. Um dos franceses mecânicos na época que ficava estacionado aqui, que era para fazer a revisão dos aviões, ele era residente em Florianópolis e ele também ficou encarregado de providenciar os mantimentos de abastecimento para os tripulantes que ficavam aqui e também os que continuassem a viagem, porque eles faziam revezamento. E ele morava na rua Tiradentes, aqui, em Florianópolis, esse mecânico. O nome dele é Vicente, Vincent, em francês. E o Vicente se abastecia dos pães e outros mantimentos para levar para o hangar, lá para o Campeche. E eu, menino, sempre estava ali no balcão com meu pai e gostava de ouvir as conversas do Vicente. Vicente relatava assuntos relacionados com a guerra, da qual ele também tinha participado, e contava a respeito dos aviões que pousavam aqui. E me perguntou se eu gostaria de conhecer os aviões. Eu disse, claro, que eu gostaria. Bom, então um dos dias eu vou te levar lá, porque ele sempre ia de automóvel para lá. E um dos dias eu fui para lá. Coincidentemente, quando eu fui nesse dia, estava aqui pernoitando, tinha ficado para pernoite, Exupéry.
E o Exupéry, então, no francês dele, português, nos entendiam, queria ver o avião. E ele me mostrou. Disse, eu vou te mostrar. E me mostrou o avião, eu entrei até no avião. O senhor Admar Gonzaga revelou uma passagem interessantíssima de sua vida. Ele contou que, durante a sua juventude, havia sido mensageiro, estafeta, se chamava, do então Correios e Telégrafos do Brasil. E que cabia a ele, na condição de estafeta, a cavalo ir do centro de Florianópolis até o Campeche buscar a mala postal. Ele teve a oportunidade de ter contatos com o Antoine Saint-Exupéry, em mais de uma vez, mas muitas vezes com o Jean Mermoz e com o Guillaumet. Meu pai, Admar Gonzaga, nasceu em Tubarão, no sul do estado. E, jovem ainda, veio para Florianópolis para estudar no ginásio catarinense, hoje Colégio Catarinense. Logo depois que ele entrou no Correio, o diretor o chamou e perguntou, você estudou no Colégio Catarinense? Ele disse, foi. Estudei, ginásio Catarinense, estudei. Então você fala, estudou francês? Estudei. Mas não, um pouquinho, né? Você vai receber a mala aérea que a Aeropostale, sucessora da Latécoère, está trazendo, né? Entre Buenos Aires, Florianópolis, Montevidéu e a França e o norte do país. A mala postal, você vai recebê-la e vai entregar a mala postal. Ele sabia um francês mínimo, né? Para dizer bonjour monsieur, comment allez-vous, bien, sim, ici. Tudo isso era suficiente para que ele entregasse a mala, saía daqui e receber as malas que vinham do exterior ou do norte do Brasil. Eu me lembro de uma passagem, né, que ele me contou, de uma permanência de alguns dias do Antoine Saint-Exupéry, lá no Campeche, em razão de uma pane no avião, e que ele teve que ficar aguardando a chegada de um outro com peças para fazer substituição. Então ele teria permanecido vários dias em contato com o pessoal ali, passeando, escrevendo, fazendo anotações. Faziam pernoite, ou na ida ou na volta, no campo do Campeche. Pousavam ali, dormiam pelo menos uma noite ali. Quer dizer, eles devem ter tido muito contato com os pescadores da época, porque precisavam se alimentar e dormiam por ali. Eu acredito daí ter nascido esse apelido Exupéry. Eu ouvi também falar de Exupéry numa entrevista que fiz como jornalista em março de 1970 ou 71. Foi alguns meses antes do falecimento de um professor de línguas, um homem muito erudito chamado Antônio Mâncio Costa. Ele conheceu Exupéry num encontro casual que teve no centro da cidade de Florianópolis, no Café Nacional, dizendo que conheceu um homem introvertido, tímido, que tinha confessado que já tinha algumas vezes pousado aqui no sul da ilha, no Campeche, mas que preferia ficar lá, no Campeche, e que raramente vinha ao centro da cidade. Talvez essa tenha sido a única vez que Exupéry tenha estado no centro da cidade. E ele disse que preferia ficar lá, com os pescadores, com as pessoas simples, com as pessoas do povo, e teria conhecido esse seu Deca, com quem teria pescado. Saint-Exupéry était profondément patriote. Saint-Exupéry, curieusement, n'a jamais occupé de place importante, de responsabilité majeure, soit comme chef d'aéroplace, soit comme chef pilote au Brésil. Il en a exercé des fonctions importantes en Afrique, dans la première partie de la ligne. Il en a exercé en Argentine, à Buenos Aires, puis à Mendoza.
Nos livros, Saint-Exupéry faz apenas uma breve citação a Florianópolis em Voo Noturno. Ce qui est certain, c'est que ce roman a rapporté à Saint-Exupéry le prix Femina et que du jour au lendemain, le pilote quasiment anonyme de la ligne, eh bien, le pilote est devenu une gloire non seulement nationale, mais internationale. Et c'est à ce moment peut-être qu'il faut aborder le rôle politique qu'a joué Saint-Exupéry dans l'histoire de la ligne. Talvez a ilha de Santa Catarina fosse apenas um cenário, mas sua beleza natural, vista do alto, certamente inspirou o poeta da aviação. É a impressão que deixa uma carta póstuma de um de seus amigos, Léon Paul Fargue, em 1945, ao mencionar Florianópolis como um destino frequente do aviador. Quantas noites eu passei a esperá-lo, nervoso e tenso. Não que ele estivesse sempre atrasado, mas porque eu sabia que estava em Florianópolis ou em Cirenaica, e o rádio nada nos dizia sobre o regime do seu motor. Uma nova tendência que também está ganhando muita credibilidade no mundo dos historiadores é a chamada nova história, que utiliza e recolhe a oralidade das testemunhas e dos agentes, dos protagonistas que participaram dos fatos históricos. Fatos esses que justamente tiveram um dia o seu cotidiano. No entanto, a questão dos depoimentos orais, ou seja, o pescador simples que está na praia relatando o que viu, a baleia que caçou, os personagens que conheceu, devem ser vistos com muito resguardo, porque resta saber se a celebridade do personagem, no caso Exupéry, começou a circular no imaginário dos pescadores da ilha de Santa Catarina antes da sua celebridade como grande escritor, ou já se falava na mesa, em volta de um pirãozinho d'água, de uma tainhazinha frita, já se falava na sua visita à ilha de Santa Catarina? Uma das grandes biógrafas de Antoine de Saint-Exupéry, a norte-americana Stacy Labruyère, afirma: seus admiradores, como seus críticos, têm de lidar não com um homem, mas com a lenda. Em Florianópolis, história e lenda convivem no imaginário popular. Exupéry foi transformado em enredo da escola de samba Unidos da Coloninha, campeã do Carnaval de 1995. O desfile de Carnaval é na realidade, o maior teatro vivo do mundo. Aconteceu o desfile, onde o samba conta toda uma história, uns carros alegóricos que ali demonstravam exatamente o que ocorreu com o sonho de Exupéry. Trouxe realmente para a população, colocou ao vivo a história que aconteceu. E, na realidade, resgatou toda uma história que havia adormecida, desconhecida do público, dos telespectadores e de todos que assistem o Carnaval. Com certeza, naquele momento, com o público que estava ali, com o samba que foi cantado durante meses, com a divulgação nacional, mais de 1 milhão de pessoas voltaram a viver aquele momento e descobriram o que o sonho tornou realidade com a história de Saint-Exupéry na Avenida. Exupéry, c'est une légende locale, c'est pas une légende française, c'est une légende brésilienne, Exupéry. Et partout où ils étaient, ils apportaient du rêve et ils apportaient la dimension de l'avenir, de quoi serait fait demain. Donc, bien évidemment, on pourrait dire que ce sont devenus des légendes, mais comme toutes les légendes, à partir de faits réels qui sont embellis par la mémoire, par le souvenir de tous ceux qui l'ont vécu. Desde que eu me lembre de tê-lo conhecido, o conheci chamando de Exupéry. O povo de Florianópolis, talvez pela tradição do índio misturada com português, ele gosta muito de apelidar, de chamar as pessoas por um apelido e não pelo nome. C'est une belle histoire, ça m'étonne. Connaissant un petit peu le caractère de Saint-Exupéry, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu cette amitié avec ce pêcheur. Eu acredito que Saint-Exupéry era apenas dos pilotos. Na realidade, o escritor famoso Antoine de Saint-Exupéry nunca veio a Santa Catarina. Quem veio a Santa Catarina foi o piloto Antoine de Saint-Exupéry,
Isso não seria uma mentira de pescador, quer dizer, autossurgida do próprio ambiente dos pescadores. Isso reflete um acontecimento, reflete uma coisa que realmente aconteceu. É muito fácil eu dizer que o seu Deca estava mentindo nessa brincadeira. Muito fácil. Mas o seu Deca tinha um papel muito interessante nessa história. Ele salvou uma página da história do nosso país, do nosso Brasil. Salvou uma páginazinha também da história da França. Nada mais havia senão uma barca perdida ao longe na calma do mar. Não medes o homem com uma fita métrica. Ao contrário, é quando entro nessa barca que tudo se torna.